Olá, eu sou o Rogério Vaz. Seja bem-vindo à nossa primeira aula de Python pela Smart Final. O nosso curso de Python não será um curso introdutório, mas intermediário, com foco em quem já tenha algum conhecimento básico na linguagem e queira desenvolver um pouco mais, criar pequenos programas com interface gráfica, manipular arquivos de texto ou Excel, trabalhar com diretórios e arquivos, enfim, que queira criar programas e soluções para o seu mundo prático. Eu mesmo, que já trabalho como designer e arte finalista, já uso Python de forma profissional em algumas aplicações, mas claro que quando necessário teremos que abordar temas de um curso básico, mas não necessariamente termos uma aula específica para isso. O assunto da aula: laço de repetição for. Em Python, for é uma estrutura de repetição com um número fixo de etapas. Em cada uma destas etapas ou iterações, algo é executado repetidamente pelo computador, que pode ser alguma ação ou procedimento, ou mesmo retorno ou obtenção de algum valor. Vamos agora ver como se usa essa estrutura e como é a sua sintática. Vamos ver agora o primeiro exemplo de for. Vamos entender a sua sintática. Para cada variável no intervalo, valor inicial, valor final e passo, uma operação vai se repetir. Esse aqui é o exemplo clássico do for, é o for in range, onde a variável vai assumir alguns valores. Ao assumir um valor, ela estaciona esse valor e executa a linha de baixo. O Python ele vai executar a linha de baixo. Terminando essa operação, tudo que estiver no escopo do for, ele encerra a operação e volta para a primeira linha para que a variável assuma um segundo valor, o valor seguinte. E aí se repita de novo essa operação, até que todos esses valores já tenham sido assumidos pela variável. Então o for acaba. O código na prática é for x in range de 0 a 4. No passo 1, print x. O x aqui vai assumir valores de 0 até 3. E a cada vez que o x assume o valor, um desses valores é impresso na tela. No nosso próximo exemplo, entendendo a sintática. Imagine uma lista de itens. Pode ser uma tupla, uma lista, um dicionário. Para cada item na lista de itens, uma operação vai se repetir. Observe que aqui nesse for, nós não estamos falando de uma range, e sim de um item numa lista de itens, né? É um uso diferente do for. Vamos ver na prática. A gente tem que criar uma lista, né? Alguma coisa, uma tupla. No caso aqui nós temos uma lista chamada frutas e ela recebe 5 valores, que são 5 nomes de frutas. Para cada fruta em frutas, né? Ou seja, for fruta em frutas, print fruta. Esta variável fruta também é um nome qualquer, ele é descartável, né? Poderia ser f, poderia ser um x, mas o que tiver aqui na linha for fruta também tem que estar aqui no print, né? Dentro do print aqui, como parâmetro do print, a mesma variável. No nosso próximo exemplo, nós vamos ver agora um misto dos dois exemplos anteriores, né? Nós vamos usar o range, mas vamos usar uma lista também. Então fica meio uma mescla das duas técnicas anteriores. Vamos entender a sintática. Quanti-itens é um número de itens de uma tupla, de uma lista, de um dicionário. É os itens de uma coleção, número de itens de uma coleção. Para cada variável no intervalo valor inicial, valor e o valor da quantidade de itens, passo. Uma operação vai se repetir. O código na prática. De novo, nós temos aqui declarado a lista
for x in range de 0 até o len de frutas, ou comprimento de frutas, no passo 1, print frutas no índice x. Tá? Essa é a forma de nós extrairmos o valor de frutas que seja um só, no caso, no índice x. Então, esse código aqui ele vai se repetir e cada fruta vai ser impressa em uma linha diferente. Nosso próximo exemplo, esse é um exemplo mais complexo, é um for dentro de outro for. Para cada variável x no intervalo valor inicial, valor final e passo, para cada variável y no intervalo valor inicial, valor final e passo, uma operação vai se repetir. Como a gente já viu antes, quando uma variável x assume um valor, ela estaciona nessa linha. E o que tiver abaixo vai ter que ser executado. Ora, mas aqui também é um for. Então a variável y vai fazer o mesmo que a variável x está fazendo. Ela vai tomar um valor, essa linha vai estacionar aqui nesse valor e a operação de baixo vai se repetir, vai ser executada. Então o código na prática fica assim: for x in range de 0 a 4 no passo 1, for y in range de 0 a 4 no passo 1, print x e y. Você imagina que o x aqui estacionou no 0, então nós passamos para a linha de baixo. O y vai assumir valores de 0 a 3. Então esse print xy ele vai ter 4 linhas onde o x vai valer 0, mas o y vai mudar de valor. E aí quando o for do y for encerrado, nós voltaremos para a primeira linha do for e o x vai assumir o próximo valor, e o que está abaixo dele vai se repetir mais uma vez, certo? Como é que esse for dentro de um for seria usado na prática, né? Bem, aqui eu tenho um exemplo aqui de um programinha que é um esboço de um programa que a gente até pode criar ele mais na frente, numa aula mais prática, até porque esse curso ele é um curso intermediário, a gente vai criar programas, e esse aqui é um exemplo, um bom exemplo do uso de for dentro de um for. Por exemplo, nós temos aqui o programa que eu dei o nome aqui de dirMake, ou seja, criar diretório, onde nós temos um botão selecionar diretório raiz, e o objetivo desse programa é criar diretórios, certo? Nós temos aqui uma caixa de texto onde recebe nomes de pessoas, né? Colhe abaixo, aqui tem um título aqui, colhe abaixo os nomes dos diretórios, que poderia ser nomes de pessoas ou um nome qualquer. E do outro lado nós temos dois botões, que é criar e excluir. No caso, você cria subpastas para cada um desses diretórios aqui: Ana, Beatriz, Carlos, Denise, Elana e Francisco. Então, se a Ana tiver documentos, fotos, músicas e PDFs, todos os demais também terão essas subpastas. Botão excluir seria se caso você quisesse excluir um dessas subpastas aqui. E quando você gerar diretórios, cada diretório Ana, ou Beatriz, Carlos, Denise, Elane e Francisco estarão dentro do diretório raiz, cada um com as suas subpastas. Vai ser bem interessante a gente criar esse programa. Você vai ver como é simples, mas muito simples mesmo. O mais complicado aqui é só a parte gráfica, porque o código em si, o que corre por baixo, é bem simples e interessante. Bem, agora nós vamos aqui para nossa parte mais prática da aula. Eu estou aqui no Visual Studio Code, que é um editor. Você pode usar
ou de sua preferência, pode ser PyCharm ou outro qualquer. Enfim, nós vamos agora codar, né, os nossos exemplos. Vamos aqui primeiro, no primeiro exemplo é o for in range. For x in range de 0 até 5. No passo 1 fica facultativo de colocar, e eu vou dar uma espera, né? Eu importei duas bibliotecas aqui para a gente trabalhar com elas. Uma é de tempo e a outra é trabalhar com o sistema operacional. Eu vou dar aqui um timer de 1,5 segundos e vou imprimir o valor de x. Vamos ver como é que desenrola aqui o nosso código. Zero, 1, 2, 3, 4. Certo? Acho que ficou até um pouco, ficou um pouco longo. Acho que 1 segundo tá bom. Você viu que o for, à medida que ele foi assumindo valores, né, o timer também entra, né, ele está dentro do escopo e ele dá um tempo entre uma impressão e outra, né, bem interessante. Vamos para o segundo exemplo, agora é o for in. O for in é o item em lista, né. Vamos aqui, vamos criar a lista primeiro. Um pontinho aqui. Vamos colocar as frutas aqui. Vou colocar ameixa, banana, laranja, morango, uva. Acho que eu vou dispensar essa última. Pronto. For fruta, fruta in frutas, print fruta. Eu também vou botar um timer aqui, o sleep, com 1 segundo apenas. Vamos mandar para rodar. Vou ter que fazer um comentário aqui para que esse código não seja impresso. Vamos imprimir agora. Lá. Opa, o que foi que aconteceu? O sleep estava escrito errado. Agora vamos lá. Ameixa, banana, laranja, morango e uva. Esse aqui é o nosso exemplo do for in, né? Em lista, item em lista. Vamos agora para o próximo exemplo. Vamos para o terceiro exemplo. É o for in range com lista. Vou até repetir esse mesmo código aqui da declaração da lista e vou trazer para cá também. Pronto. Vamos lá. For x in range de 0 até o len de frutas no passo 1. 2 pontos. Sleep também com 1. Print x, né? Poderia ser o nome fruta aqui ou pode ser o x. De um jeito ou de outro vai dar certo. Vamos mandar rodar. Opa, eu esqueci de mencionar o item, né? Mas é interessante, né? Você viu que executou a mesma coisa do que fosse o primeiro exemplo, né? O que a gente precisa colocar aqui para ver a fruta é frutas e entre colchetes o x. Agora sim.
Ó, vamos ver as frutas sendo impressas: ameixa, banana, laranja, morango e uva. Agora sim. Agora eu vou fazer o comentário aqui desse código e nós vamos partir para o quarto exemplo, que é o for dentro de for. Vamos pensar naquele programa que tinha sido mencionado de criação de diretórios, né? Vamos criar aqui alguns nomes de pessoas. Quatro nomes, tá? Acho que tá bom. Vamos colocar aqui Ana, Beatriz, Carlos com C maiúsculo, e Daniel, certo? Aqui os nomes das pessoas. Vamos criar uma nova lista com o nome de subpastas. E vamos criar 4 também, 4 subpastas. Documentos, vamos aqui fotos, músicas e PDFs, por exemplo. Vamos dizer que o nosso diretório raiz, vou botar aqui raiz somente, raiz é C barra raiz, tá? E agora nós vamos para o código em si, que é for deixa eu ver como é que vai ser. É um for dentro de um for. Para cada nome em nomes, para cada subpasta em subpastas, olha só, para cada nome, o nome vai assumir um item da lista nomes, certo? E estaciona nesse valor. Logo em seguida vai ser executado a linha de baixo. A linha de baixo também é um for. Então a subpasta vai assumir um item de subpastas, que é essas aqui, certo? Vamos primeiramente dar uma separada aqui. Vamos ver. Vamos fazer um print aqui. Vamos dizer que o diretório, vamos criar o diretório é nome mais precedido da raiz. E como é que a gente faz isso? Poderíamos fazer assim, com uma barrinha aqui. Isso aqui é o diretório. Essa seria uma forma de fazer, mas a gente também pode fazer assim: diretório usando a biblioteca OS path join, que é juntar. Então eu colocaria primeiramente raiz e depois, logo em seguida, o próximo parâmetro, que é nome. É a mesma coisa, o resultado é o mesmo, certo? Então eu posso printar aqui o diretório. Antes de tudo, vou botar um sleep de 1 segundo. Em seguida, no segundo for, eu vou tratar de fazer a criação das subpastas, certo? Então
vamos ver aqui, subdiretório, vamos escrever assim para não usar a variável que está aqui nesta linha, certo? Ela vai fazer uso desse valor, mas não pode ser o mesma variável, ou até pode, mas eu escolhi fazer uma variável diferente. Subdiretório vai receber também uma junção, os path join, mas de quem? Do subpasta, precedido do diretório que está aqui, declarado aqui. Então vamos lá, colocar ele primeiro. A ordem é sempre assim, né? Precedido, o primeiro parâmetro é a raiz e o segundo é aquilo que você quer juntar, que pode ser uma subpasta ou pode ser até o nome de um arquivo. Vou dar um sleep também de um segundo. Em seguida nós vamos printar o subdiretório. Aqui ele. Do lado de fora desse for, eu vou printar uma linha vazia só para a gente ver os grupos separados, né? Então vamos lá, vamos rodar nosso código. Que beleza, né? Já está aí separado em grupos, né? Onde a primeira linha de cada grupo é aquele diretório que foi criado. E as outras 4 demais são as subpastas de cada um dessa primeira linha, desse diretório que está na primeira linha de cada grupo. Olha aí. Isso aqui seria a base daquele programinha que eu tinha citado, né? Aqui nós vemos aí a parte prática, né, daquele programa, né? O que seria mais complicado nele é a parte gráfica, mas a parte de criação de um diretório é bem simples, né? Claro que para criar o diretório, se fosse o caso, eu ainda teria que usar um código que é de criação mesmo, que é o os make dir diretório, certo? E mais, eu poderia ainda verificar se esse diretório existe, né? E só criar ele se ele existir. Então eu poderia ainda fazer assim: if diretório desculpem, os path exists diretório, né? Poderia botar uma negação aqui, not, né? If not, ou seja, se não existe o diretório, aí sim eu faço a criação dele, certo? Ou seja, só vou criar se ele não existir. Se ele já existe, aproveitando esse código, eu vou colar ele aqui, mas vou substituir o subdiretório para subdiretório, só que o lugar dele ainda não é aqui, é depois da declaração da variável, claro, né? Então make, né, os make dir subdiretório. É só para ter o cuidado de criar o diretório, o subdiretório, se ele não existir. Mas se ele existir, se ele já existe, não há necessidade de criá-lo, então, né? Então seria assim que eu faria. No caso, aqui fica só como comentário, porque
eu não quero criar esses diretórios na minha máquina, né? Não me interessa criá-los. E, claro, o diretório raiz teria também ter que ser checado se existe. Mas no caso do meu programa, aquele programa com interface gráfica, ele não ia nem precisar ser checado, porque uma vez que você coleta ele através de um clique de mouse, é claro que esse diretório existe, né? Não há dúvidas. Então não há possibilidade de erro no programa, né? A gente vai entrar nesse mundo da programação como criador, a gente sempre tem que entregar programas bem testados, né? Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, que tenha sido muito produtiva, que abra a mente de vocês para criar, né? Fiquem livres para criar, para usar todos esses métodos aqui, até para outras coisas que você imaginar, tá? E não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, deixe um comentário, ajude o canal a crescer, porque a gente vai crescer junto com esse canal. Vamos crescer mais em programação, a gente vai ver parte prática, vamos focar na criação de programas com interface gráfica. Isso vai acontecer nesse curso, nesse canal. Então, não esquece do joinha, tá certo? Até mais, até a próxima aula.